Bom, pessoal, Joker foi lançado recentemente nos cinemas, está causando bastante alvoroço e tem algumas curiosidades que eu acredito que vocês não saibam, eu também não sabia, que são até interessantes que eu vou trazer elas aqui para vocês. A primeira é que o filme foi muito inspirado nas obras de Martin Scorsese. O Rei da Comédia, lançado em 1982, ele é a maior influência para esse filme do Coringa, porque Robert De Niro ele interpreta um comediante fracassado chamado Rupert Pupkin, que idolatra o bem-sucedido apresentador de TV de Jerry Lewis, Jerry Langford. A mesma coisa no Coringa. O Joaquin Phoenix interpreta um comediante fracassado que idolatra Murray Franklin, interpretado por adivinha quem? Robert De Niro. Tem uma parte também que o Arthur Fleck, o Coringa, ele se imagina no programa do Franklin, e de ser adorado pela multidão lembra os delírios do Pupkin, da mesma natureza. E tem até um momento em que o Fleck veste um blazer que lembra um item semelhante usado por Pupkin. Outra influência de Scorsese é o Taxi Driver, que De Niro interpreta um personagem desequilibrado. Nessa cena, De Niro, Travis Bickle, pratica com uma arma, enquanto fica de topless na frente de um espelho de seu apartamento sujo. E ele dá aquela famosa frase, você está falando comigo? E o Joker também faz uma homenagem a essa cena, mas pelo que eu me lembro, ele tá dançando e ele dá um tiro com a arma dele. Outra curiosidade é sobre os Wayne, sobre a presença do mordomo. Para vocês que viram, sabe que tem uma cena em que, quando o Fleck descobre que é um filho ilegítimo do Thomas Wayne, ele vai lá fazer uma visitinha para ele e encontra o Bruce, E quando ele mexe com o Bruce, chega um rapaz que afasta o Bruce e o Fleck. Esse personagem ele não é nomeado na tela, mas foi confirmado nos créditos, conhecido como Alfred Pennyworth. Ele foi interpretado pelo Douglas Hodge e ele fez papéis como Black Mirror, Lost in Space e Red Sparrow. O pessoal achou meio estranho, aquela atitude do mordomo. Falaram que ele ficou parecendo um idiota, mas ele só estava tentando afastar o garoto do intruso. E o pequeno Bruce Wayne, o Dante Pereira Awesome, que não fala nada, ele tem uma ligação com Joaquin Phoenix. Ele fez uma versão infantil dele em 2017, no filme You Were Never Really Here. Aquele filme praticamente gerou uma conexão entre os dois, terem participado. Foi também uma colaboração do Phoenix para ele. E também sugere, que os dois realmente devem ser irmãos e a mãe do Arthur estava certa. E tem uma cena em que o Arthur ele chama o Bruce e ele tá na sua casa da árvore. Aí tem um bastão. Nesse bastão ele desliza para chegar até lá, E nisso também tem um Batman de 1960 que ele usa um bastão para chegar até a Batcaverna. Outra curiosidade é que quando o Arthur Fleck entra furtivamente em um teatro para enfrentar o Thomas Wayne, ele se disfarça de arrumador, nessa cena eu imaginei o ritmo, e entra na exibição dos tempos modernos de Charles Chaplin. E esse filme foi escolhido deliberadamente pelo diretor Todd Phillips, porque foi outra influência do Coringa. E o Charles Chaplin, nos tempos modernos, ele se esforça para acompanhar a maneira de como o mundo é hoje e, até o final do filme, se decide trancar na prisão. Isso acontece no Joker também, quando a gente vê, quando ele admite seus crimes ao vivo na televisão e ao matar o Franklin. E tem aquela cena dele sendo levado para a cadeia. Então eles dizem assim, eu acho que você teria que assistir ao Modern Times, porque acredito que há algum Chaplin em Arthur, que eu acho realmente importante, explicou Phillips. Outra curiosidade é que tem várias participações especiais no filme. Eu tinha dito essa participação no vídeo anterior e a mais notável foi a do funcionário administrativo do Arkham State Hospital e que ele entrega a documentação para Arthur da sua mãe, da mãe do Arthur no caso. Ele interpreta Brian Tyree Henry. Ele já dublou o Jefferson Davis, pai de Miles em Homem-Aranha no Aranhaverso, e ele também interpretará Passos em Os Eternos da Marvel. Ele também interpretou aquele rapper em Atlanta. O cara apareceu em 3 universos diferentes de super-heróis. Tem uma parte, o Arthur, ele assiste a um clipe do ator fictício Ethan Crane no programa do Murray Franklin,
para que ele possa copiar o movimento, né, o comportamento descontraído da estrela. E esse Crane, ele é interpretado por Justin Theroux em Silent Cameo. Tem uma cena em que o Arthur, ele vai se apresentar, aí ele pede pra chamar ele de Coringa. Aí tem um rapaz que critica, né, aquela maquiagem dele, porque estaria, né, influenciando o pessoal, porque tava tendo toda aquela guerra lá na cidade. E esse cara se chama Marc Maron. Ele participou de Glow e ele faz stand-up. Ele provavelmente deve ser famoso lá nos Estados Unidos, pelo visto. A assistente social de Arthur, ela se chama Deborah Kane. O pessoal deve achar que deve ser uma homenagem ao criador do Batman, que se chama Bob Kane, mas não, ela já foi apresentada numa história que foi no Batman The Ultimate Eve. Ela foi a primeira pessoa que o Bruce foi ver após a morte de seus pais. E também os dois detetives que aparecem, que eles ficam enchendo o saco lá do Arthur Fleck pelos assassinatos, eles são chamados de Garrett e Burke. Não tem o Garrett no mundo dos quadrinhos do Batman, mas o detetive Thomas Burke ele já foi introduzido no Detective Comics 748. E ele é descrito como comediante, que é meio irônico, porque é meio absurda a sua atitude no filme. E sim, o Arthur, ele tinha um médico, o nome desse médico era Dr. Benjamin Storm. Ele não apareceu no filme, né, mas ele era médico de Arkham, em numerosos quadrinhos da DC dos anos 80. Eu vi muita gente falando que esse filme não tinha muito a ver com o Coringa dos quadrinhos. Eu também achei que eles exageraram um pouco, mas tem duas influências no Coringa, que é no The Killing Joke, The Dark Knight Return, que também foi inspirado na trilogia Dark Knight. Na Killing Joke, o Coringa ele já teve um quadrinho de luta. Na época ele estava sofrendo com a sua pobreza. É um conceito que no filme também trabalha, né? Mas, nesse quadrinho, ele leva apenas um dia ruim. Enquanto no filme mostra o acúmulo da vida inteira de dias ruins que transforma ele no Coringa. Enquanto no The Dark Knight Returns, tem uma cena em que o Coringa ele aparece num programa de entrevistas, antes de finalmente revelar seus planos sinistros de matar todo o público do estúdio. No filme ele não vai tão longe, mas a sua iniciativa de matar o apresentador lembra esse momento. Bom, o filme ele também tem umas referências a criminosos do mundo real. Em primeiro lugar, o assassinato do Arthur, dos 3 banqueiros da Wall Street, que o agridem no metrô, lembra o caso real de Bernie Goetz. Ele matou 4 jovens que, segundo ele, estavam incomodando ele no metrô de Nova York. As ações de Goetz provocaram controvérsia, mas também fizeram dele uma figura de proa para a justiça vigilante. Assim como os assassinatos de Fleck provocaram histeria, tipo, mate os ricos em Gotham. Como vocês viram lá, saíram em vários jornais, o pessoal começou a se inspirar neles, né? Começou a colocar a mesma máscara, começou a colocar a máscara de palhaço. E também o clube de comédia em que o Arthur interpreta e que aparece mais tarde no programa de Murray Franklin, é chamado de Pogo. Pogo era apelido usado pelo serial killer John Wayne Gacy, que, como Fleck, tinha uma carreira como palhaço profissional. E o Zorro tem uma participação especial nesse filme, gente, também. No final do filme, quando tá rolando aquele caos na cidade, quando aparece o cinema, mostra Zorro e Tia Gay Blade. Eu pensava que esse Gay Blade era uma versão do assassino de vampiro, né, Blade, só que gay, mas não, esse Tia Gay Blade é uma versão do Zorro, né, só que o Zorro, ele tá incapacitado, ele tá machucado, e aí ele pede pra Ramon, seu irmão gêmeo, gay, para substituir ele como herói de capa, e ele aceita. Eu não achei esse filme não, mas é uma curiosidade aí também, e os fãs saberão o que acontece imediatamente a seguir. Na maioria das versões, os pais do Batman, os pais do Bruce, eles assistem o filme do Zorro, que é tipicamente o clássico The Mark of Zorro, de 1940. Mas eles tiveram que ajustar o cronograma de Joker. Eles mudaram para The Gay Blade, de 1981, que é uma paródia da história casual, como expliquei para vocês. E a escolha dessas versões define, né, a época que o Coringa tá passando. Os pôsteres de outros filmes em exibição no cinema incluem Wolfen, Arthur, Excalibur, que também foram lançados em 1981.
Esse Excalibur também estava na Marquise quando no Batman vs Superman. E bom, pessoal, são essas as curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Deem like. E se vocês quiserem, eu posso trazer as versões desses quadrinhos aí. Caso você não acompanhe o canal, às vezes eu narro, né, os quadrinhos. Aí é só você deixar nos comentários. Eu posso trazer mais curiosidades de outros filmes também, se vocês tiverem alguma sugestão aí. Os próximos lançamentos. E valeu, pessoal.